Olá, pessoal. Nós estamos aqui na aula 3, Identidade Visual, do curso Comunica e Ação, um curso aprovado pelo PROAC número 39/2021. A gente vai falar agora um pouco de identidade visual, né? Como criar essa identidade visual de uma maneira atraente, que chame a atenção aí do nosso público-alvo, para que a gente tenha resultados significativos, né? A gente tem a máxima aqui da identidade visual de que quem não é visto não é lembrado, né? Então, como você quer ser visto? Essa é a identidade visual. A identidade visual é a roupagem do nosso espetáculo, peça ou show, tá bom? É nessa identidade visual que a gente coloca toda a nossa identidade do espetáculo em si, tá bom? Então, dentro da lógica de marketing e comunicação, você precisa parecer ser antes de ser. Quando a pessoa olha para o seu evento, ele precisa parecer ser interessante para aquele público-alvo, antes mesmo de ser, porque a pessoa não sabe. Então ela precisa que você pareça ser um evento interessante a partir da sua identidade visual, para que ela te dê um voto de confiança e entre no seu espetáculo. Claro, a gente está falando aqui de pequenos espetáculos e que ainda não tem toda uma marca formada de grandes espetáculos que aí as pessoas já conhecem e eventualmente não precisa mais tanto parecer ser, tá bom? Então, o que é importante aqui para a gente dentro desse contexto de identidade visual, né? Que você saiba utilizar fontes, as cores e as combinações que combinem com a sua proposta, tá bom? Vou puxar lá para a primeira aula de novo e falar sobre o público-alvo, porque ele é a razão de tudo na sequência que vem desse curso. Então, dentro desse público-alvo, quais são as cores que esse público-alvo gosta? São cores mais vibrantes? São cores mais opacas, mais claras, tons bebês? Quais são as combinações que esse público-alvo gosta? Esse público-alvo ele gosta de combinações mais extravagantes, mais tradicionais? Quais são as fontes? Fontes são os tipos de letras, tá? Quais são os tipos de letras que esse público-alvo gosta? Letras mais quadradas, letras mais cursivas, letras mais redondas. Tudo isso vai fazer a diferença na sua composição da identidade visual. Existe um certo e errado? Não existe. Não existe uma fórmula mágica. O que existe é você olhar para o seu público-alvo após ter estudado ele de uma maneira profunda e entender qual é o seu objetivo de identidade visual, tá? E isso esbarra, por óbvio, no que você está apresentando, tá? Vou dar o exemplo que eu dei lá na aula 1 sobre Shakespeare, né? Estou fazendo um espetáculo de Shakespeare. Legal, tradicional. Porém, eu quero Shakespeare para o público teen. Opa, já mudou. Então, de um Shakespeare de uma coisa tradicional que eventualmente você faria com cores mais sérias, né, um cartaz talvez com cores mais sérias, um flyer de divulgação, uma escrita de Shakespeare ali com fundo escuro e a letra em branco, coisas do tipo que a gente já consegue imaginar quando fala de Shakespeare, né? Poxa, mas eu vou fazer para o público teen. A identidade visual já muda. Então eu já tenho que colocar mais cores, eu tenho que mudar as fontes, eu tenho que adicionar combinações, eventualmente ter uma escrita um pouco mais informal para que atinja esse público-alvo, tá bom? Então, nessa aula é interessante que a gente reflita quais são as fontes que eu utilizo, quais são as cores que eu utilizo, quais são as combinações que eu utilizo diante de dois aspectos que eu tenho aqui. O primeiro aspecto do meu espetáculo, como é o meu espetáculo, o que eu estou oferecendo para as pessoas. Segundo aspecto, meu público-alvo, o que meu público gosta, o que meu público quer ver. Junto essas duas coisas, aqui no meio eu coloco uma identidade visual que agrade o meu público, mas que também traga
o que eu estou passando, o que eu estou oferecendo lá dentro do meu espetáculo, do meu show, dentro da minha peça teatral. Com isso, você vai perceber que você vai atingir de uma maneira muito mais assertiva o seu público-alvo, ele vai entender o recado visual que você está dando para ele e tenha certeza de que ele vai dar um voto de confiança para adentrar no seu espetáculo. Obrigado, até a próxima.